Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou, e este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que dá graças a Deus por causa da ciência. Bem legal. Realmente, se não fosse a ciência, não teríamos vacina. Vacina sim, Bolsonaro e Lula não. O cancelamento vem. Tem que polemizar, né? Senão não é João Marcos. E aí, galera? Aqui é João e eu tô com a Leia, que desde pequenininha aprendeu a ter fé na ciência. Mais ou menos. Que minha avó dava remédio pra gente em nome de Jesus. O que funcionava era o nome de Jesus, não era remédio, gente. A combinação é forte. É forte, né? E aí, pessoal, hoje eu tô com um convidado aqui, ilustre, e eu já quero deixar um gostinho para você, ouvinte. A gente está com um ouvinte assíduo hoje aqui participando com a gente. Então, você que sempre nos ouve, que sempre está comentando, que apoia o nosso podcast, você também pode estar aqui. Nós somos acessíveis. Hoje a gente está aqui com o Davi. Eu estou aqui com o Davi, que é formado pela Universidade de Ciências do WhatsApp. É verdade. Eu sou muito antenado nas mensagens da minha avó, da minha tia. Tenho bacharel nisso tudo. É um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de escutar vocês e participar junto é uma honra. Eu tô aqui também com o Guto, que não é cientista, mas é o meu pastor. Eu sei que eu tô com ele e nada me faltará. Ai, vai ser convidado outras vezes. Tá puxando o saco do host aqui. Vai faltar tudo, coitado. Pois é, gente. E a gente tá aqui hoje com um convidado muito importante, que ele é membro da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É o Thiago Pereira, que é biólogo, tem um doutorado em botânica, é casado, tem 2 filhos, é presbiteriano, João Marcos. A gente nunca tinha convidado um presbiteriano para esse podcast, e é atleticano. Seja bem-vindo, Thiago. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Muito bom, um prazerão estar aqui com vocês. E não sei qual que é a sequência mais importante aí, se é o presbiteriano primeiro ou o atleticano primeiro, não sei ainda, mas vamos lá. Pois é, cara, atleticano a gente já recebeu um já, você é o segundo atleticano, agora presbiteriano você é o primeiro. Ô, Thiago, só registrar aqui, cara, que por você ser presbiteriano, você ganha meu respeito, mas como o Atlético Mineiro é rubro-negro, o rival do Fortaleza é o Ceará, então foi mal. O Atlético não é rubro-negro, não. O Alvinegro é o rival do Atlético. Alvinegro, rapaz, ai que burro. Alvinegro. O Thiago é um dos caras... gosto do Flamengo. O Thiago é um dos caras mais sensacionais que eu conheço, né? Mas todo cara tem aqueles defeitos, né? O do Thiago é ser atleticano. Puxa vida, cara. O Davi também é um dos caras mais sensacionais que eu conheço. O problema é que é flamenguista. Então a gente tá aí equilibrado. Pois é, gente. E hoje a gente tá aqui com o Davi também, que é ouvinte, como a Léa já falou, e com o Thiago para trocar uma ideia sobre ciência e fé. E fica aí com a gente, ouve os salves e recados, e daqui a pouco a gente vai discutir sobre esse assunto muito importante. Salve, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Olha eu aqui para o momento de salves e recados, aquele momento que a gente troca uma ideia. Eu mando um salve para você que interagiu com a gente ao longo desse tempo que a gente postou o último episódio, ao longo desses últimos 15 dias. E eu queria mandar um salve primeiramente pro nosso querido amigo Pastor Vanderlei Lima, que já gravou com a gente o último episódio da série do Deus Pródigo. Vanderlei, um abraço no seu coração. Obrigado
por ouvir a gente e por compartilhar aí nos seus stories. Eu também queria mandar um salve para os nossos queridos apoiadores do mês de julho, Celso Juliano e Rosemary Costa. Vocês moram nos nossos corações, são ouvintes queridos e assíduos deste humilde podcast. A gente é muito grato pela vida de vocês. E se você quiser receber um salve, uma menção honrosa aqui neste momento de interação deste podcast, basta você interagir com a gente nas nossas redes sociais, você compartilhar uma das nossas postagens nos seus stories ou o episódio diretamente do Spotify, comentar no Facebook ou no Twitter ou qualquer outra rede social que a gente esteja lá, é claro, que a gente vai mandar um salve para você, porque é muito importante que você divulgue nosso conteúdo, que você ajuda demais a gente. E se você quiser saber quais são as nossas redes, basta você procurar nos buscadores do Instagram, do Facebook ou do Twitter por Pocast. Sim, se escreve Pocast, pocando suas ideias, que você vai encontrar a gente lá. Beleza? Então segue a gente lá, assine o nosso feed no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube para dar uma moral pra gente aí. E é isso aí. E você também pode se tornar um apoiador, um parceiro do podcast. Basta você entrar aí no site apoia.se/podcast, que você pode doar qualquer valor a partir de R$2 ali. Se você fizer isso, você ganha automaticamente o direito de fazer parte do nosso grupo secreto de apoiadores, a Cantina do podcast. Sim, e por que cantina? Porque cantina é aquele lugar que os crentes se reúnem após o culto para comer uma comidinha e trocar uma ideia. Então, se você quiser ser nosso apoiador e fazer parte do nosso grupo secreto, faça uma doação qualquer lá no nosso Apoia-se. Faz contato com a gente, fala que você doou pra gente te colocar no grupo secreto, que você vai poder interagir com os integrantes da equipe e participar de sorteios de livros. A gente vai tentar fazer todo mês um sorteio de um livro ali no grupo para os nossos apoiadores. E esse mês já vai ter sorteio. A gente vai sortear um exemplar do livro do nosso querido escritor, que é membro da equipe, o João Marcos. Então, se você quiser fazer parte, quiser concorrer a esse livro aí, você tem até o dia 30 de julho, dia 30 de julho, 20 horas, deixa eu ver que dia que vai cair, dia 30 de julho, numa sexta-feira. Então você tem até a sexta-feira, 30 de julho de 2021. Você que está no futuro ouvindo esse podcast, infelizmente não vai poder participar deste sorteio se você ouvi-lo depois de 30 de julho de 2021. Então é isso aí, aproveita esse episódio que está sensacional. Para os cristãos, eu diria, pense na ciência como uma dádiva do Criador. A curiosidade que nos foi incutida para entender como o universo funciona pode inspirar mais admiração ao Criador. De forma alguma, esta dádiva poderia ser uma ameaça para Deus, o autor de tudo. Celebre o que a ciência pode nos ensinar. Pense na ciência como uma forma de adoração. Francis Collins. A fé cristã nos ensina a se relacionar com o mundo a partir das lentes de Jesus, e isso inclui a prática científica. A ciência, como uma criação de Deus, não é oposta à fé. As perguntas não devem girar em torno da inimizade entre as duas, mas sim como fazemos a ciência, ou em que temos fé. Bom, com essas palavras escritas pelo nosso querido Davi Pompermayer, que escreveu essa pauta para nós, muito bem, por sinal, eu queria já fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, o Thiago, sobre se a ciência ela pode responder tudo, Thiago, ou ela tem os limites? Rapaz, mas você já começa com a pergunta assim? Vamos lá. Será que a ciência pode responder tudo, né? Muita gente quer que ela responda tudo e na verdade a gente está vivendo aí um momento que a gente precisa realmente pensar sobre isso, a gente precisa
parar para avaliar o que a gente está vendo na mídia, como que a mídia tem comunicado as questões científicas, né? E, enfim, a resposta mais simples, já dando o spoiler, é não. A ciência não pode responder tudo, né? Mas por que tem gente que acha que a ciência pode responder tudo? Ou por que tem gente que quer que a ciência responda tudo, né? Isso tem muito a ver com uma questão mais de visão de mundo, talvez. Né? Existem algumas formas de enxergar o mundo, de compreender a realidade. Nós, como cristãos, temos uma forma de compreender a realidade, mas existem algumas formas de entender as coisas que busca e que deposita na ciência uma confiança exagerada, uma confiança exacerbada sobre até que nível a ciência pode oferecer respostas para a vida, o universo e tudo mais aí, né? E isso tem sido um debate muito grande, né? Mas a própria filosofia da ciência, aqueles que pensam, né, essas questões sobre o que é a ciência e, de fato, será que ela tem seus limites? Tem falado sobre isso, tem falado bastante. E, geralmente, esses caras da filosofia da ciência são os primeiros que apontam esses limites e, de fato, entendem que ela não pode responder tudo. E por que ela tem limites? Isso é muito interessante. Ela tem limites, e a gente gosta de pensar que ela tem os seus limites justamente porque ela precisa desses limites para funcionar bem. E, de fato, a ciência funciona bem, né? A ciência, ela é um empreendimento, aí, se você parar para pensar, um empreendimento de seus 400 anos. A gente tem cerca de 4 séculos de existência da ciência moderna como algo que teve um método estabelecido, que está em constante aprimoramento, né? Aí, nesses últimos séculos. E é um empreendimento humano de muito sucesso, né? A ciência, ela saiu lá de Descartes, de Francis Bacon, os pais da ciência moderna, de Galileu, para agora no século XX, a gente está mandando o homem para a Lua e hoje a gente está fazendo vacina em menos de um ano. A ciência, ela é de fato um empreendimento de muito sucesso, mas ela tem esse sucesso principalmente porque ela tem limites. Esses limites são definidos pelo escopo do método científico. O escopo do método científico, dizendo aqui, explicando melhor, é isso, até onde o método científico pode se aplicar. Quais são as perguntas que a gente pode responder usando a ciência? E a gente já pode pensar um pouquinho, né? Que perguntas são essas? Geralmente perguntas que dizem respeito a mecanismos, a como que as coisas funcionam, como que as coisas estão organizadas, como que a gente pode medir coisas, inclusive medir coisas astronômicas e medir coisas na sociedade, o alcance de alguma coisa, como que a sociedade está dividida. Essas medições, tudo que é estatístico, tudo que é mensurável, são perguntas que são pertinentes à biologia, à química, à física, à sociologia, à psicologia, mas existem perguntas que não se aplicam, né? Existem perguntas que a ciência não tem capacidade nenhuma de responder. A ciência não pode olhar para uma coisa, eu posso perguntar, mas isso é bonito ou não é bonito? Eu gosto dessa música ou eu não gosto dessa música? Qual que é o significado de algo? Qual que é o significado de uma tela artística? Essas perguntas a gente não tem como submetê-las ao método científico e dar uma resposta científica para isso. Então a gente já pode pensar, para a gente começar aqui, né, nessa conversa. De fato, a ciência ela não pode responder tudo, né? Ela precisa de limites para funcionar bem. E o método científico ele funciona bem por causa disso. A gente precisa ter isso em mente também. Bom, não sei se o Davi quer complementar com alguma coisa aí, Davi? Quando a gente chega na fase da história moderna para contemporânea e vem o iluminismo, tinha uma expectativa muito grande de que todo esse progresso da razão e tudo mais, onde a ciência faz parte, melhoraria a condição de vida das pessoas e levaria a um contato social, a uma forma de vida melhor. Isso era pautado numa fé em relação a esse progresso, em relação a todo esse desenvolvimento também era científico, sabe? E aí o século XX, ele vem provando pra gente, principalmente com as guerras mundiais, em todas essas crises, que é exatamente isso que o Thiago falou. A ciência, ela pode nos mostrar como fazer algo, mas ela não nos fala se a gente deve ou não fazer esse tipo de coisa, sabe? Ela até mostra pra gente se a gente consegue fazer bem ou não, mas ela não consegue dar esse caráter moral da vida, sabe? Então a ciência pode nos ajudar a fazer uma droga, e essa droga pode servir para melhorar minha dor de barriga, ou ela pode servir para me viciar, sabe? E aí esse caráter moral, ele tá além desse caráter científico. E é legal porque a gente prova que, assim, que não existe essa coisa só racional, né? Tem toda essa coisa da devoção, da finalidade, do que nos move, e por aí vai. E eu gosto muito
de alguns quadros da ABC2 que batem nisso, né? Essa ideia de todo mundo que faz ciência faz com objetivo, faz com uma crença. Então, todo o nosso fazer ciência, toda a nossa atividade científica nos leva a um alvo. E esse alvo tem a ver com o que a gente quer, né? Não é uma parada totalmente 1 mais 1 é igual a 2. Muito bom. É legal falar sobre esses limites, né? E sobre essas contribuições que a ciência pode trazer, que a fé também. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a forma que os religiosos têm se aproximado da ciência. É interessante. A gente vê aí o fenômeno do negacionismo muito forte. Só que do outro lado, é interessante ver que alguns religiosos encaram a ciência com um certo dogmatismo. Como assim? A verdade absoluta, né? Que é uma característica da fé, né? A fé trabalha com esses absolutos, né? E a ciência ela vai vir com teorias que podem ser refutadas mediante as experimentações, os testes, enfim. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, o Thiago. Essa tendência religiosa aí de negar ou querer dogmatizar. Exatamente, você usou bem a palavra, né? Uma tendência religiosa de usar a ciência como algo que ela não é. E aí é o grande perigo que nós temos, o grande risco que nós temos de extrapolar esses limites que a gente acabou de falar. Quando nós que estamos fazendo ciência passamos desses limites, a gente acaba assumindo compromissos para a ciência que ela não é capaz de suprir, né? E a gente deposita na ciência, de fato, uma fé ou uma esperança de que ela vai resolver nossos problemas e ela vai trabalhar em campos que ela não tem capacidade, né? E aí a gente extrapola isso para as políticas, para questões filosóficas, para questões religiosas, como você disse. E isso é um problema muito sério. E é isso que nós chamamos de cientificismo. O cientificismo, ele é essa ideia de que a ciência e o método científico, ele vai ser o único meio possível, a gente pode pensar assim, o único modo que a gente vai ter de conseguir conhecimento, de obter conhecimento e de responder às questões que nós temos. É como se tudo que interessa para a gente em alguma instância vai ser respondido pela ciência e pelo método científico sendo aplicado. E a gente tem visto isso em literatura, em ficção científica, a gente tem visto isso, e, na verdade, em muitos que criticam o cientificismo porque mostram como isso é uma falácia, como o método científico não tem esse poder todo. Então a gente precisa ter isso em mente, que o que acontece no cientificismo é isso, é um excesso de confiança e uma extrapolação de limites indo além do que a ciência pode oferecer, né? E essa extrapolação de limites, ela vai para um campo que a gente chama de metafísica, né? É um campo da transcendência, por exemplo. É uma busca de tratar coisas que são transcendentes a partir de um ponto de vista puramente científico, físico. Na verdade, o cientificismo, a gente pode ter vários ramos aí, né? Por exemplo, a crença, por exemplo, num desenvolvimento técnico das coisas, na tecnologia, é o tecnicismo que vai resolver os problemas da humanidade. E tem o fisicismo, né? Na física oferece respostas para tudo, em última instância. Tem um reducionismo, onde tudo a gente vai conseguir entender nas minúcias da física e a gente vai oferecer respostas para tudo. Tudo isso bebe da mesma fonte, né? Essa ideia de que tudo pode ser explicado dessa forma. E, enfim, a gente acaba se perdendo porque a gente desconsidera outras áreas da realidade, outras formas de compreensão, ou a gente diminui outras formas de compreensão. Então, algumas formas, inclusive, reconhecem a religião tem o seu papel na sociedade. Mas a religião ela é menor do que a ciência. A ciência é como se fosse uma forma de conhecimento mais elevada e ela deve ser priorizada em detrimento da religião, né? E, de fato, isso acaba sendo um pensamento religioso e há um problema maior ainda. Só para terminar esse trecho da minha fala. Há um problema pior, que é quando esse pensamento religioso ele se extrapola para um pensamento fundamentalista. E aí a gente tem um problema muito sério. E aí é muito curioso percebermos como que o fundamentalismo cristão, ou fundamentalismo religioso, e o fundamentalismo científico, cientificista, bebem da mesma fonte, né? O fundamentalismo é essa visão de fechamento, de uma ortodoxia ali, né, fechada, que não aceita questionamentos e se torna algo fechado em si mesmo, se torna algo que atrapalha a nossa cultura, que dificulta o diálogo e que não permite que nós cresçamos, né? Porque se torna realmente um movimento beligerante, um movimento que gera muitos conflitos na sociedade. E a gente vê o cientificismo como o cientificismo exagerado, né? Como uma forma de fundamentalismo também. Eu acho que muita gente não percebe isso, mas isso realmente
acontece e pode ser considerado assim. Eu acho que esse cientificismo é o que dá medo pra gente também, né? Que a gente cresce aprendendo que a ciência pode responder tudo e que ela não tem limite. Então, quando a gente vai entrar nesses espaços de discussões acadêmicas, a gente ia com uns 3 pés atrás, né? E isso e até você conseguir explicar, não só para quem acredita nesse cientificismo, que ele está errado, ou para quem acredita, ou o fundamentalista religioso, você gasta um tempo com isso, né? Tentar criar essa ponte que apanha dos dois lados. Exatamente. E a gente tem umas coisas muito interessantes que a gente pode falar sobre isso, né? Uma delas, e uma das coisas importantes para a gente começar a entender como tratar esses problemas. E tem um livro sobre cientificismo, só sobre cientificismo, sobre filosofia da ciência e tratando de cientificismo. E, curiosamente, nesse livro, o autor de um dos capítulos é o James Smith, né? O conhecido aí de Você é Aquilo que Você Ama e tal. E ele trata desse problema. E o James Smith é fantástico, né? E ele fala que a gente precisa nivelar o jogo, a gente precisa entender que não é uma discussão, o que está em jogo ali não é necessariamente ciência contra a teologia ou a natureza contra a cultura, né? E muitas vezes a gente reconhece que a teologia é uma construção social, é algo, uma construção cultural, né? Algo que é realizado pelo homem, então um empreendimento humano, e a gente falha em aplicar essa mesma perspectiva para a ciência, como se a ciência fosse algo que fosse além do ser humano. E não, a ciência também é um empreendimento humano, é um empreendimento que envolve suas tradições, envolve suas práticas, é um empreendimento que está em desenvolvimento, não é um empreendimento que é dinâmico. Então a ciência, ela precisa ser reconhecida isso, ela também é uma construção cultural do ser humano. A gente precisa nivelar isso, né, para que a gente consiga fazer um debate saudável e honesto entre a ciência e a fé, entre a ciência e a teologia, por exemplo, para que a gente compreenda que a ciência sim, ela é mais uma instituição humana, um empreendimento humano que está em busca de descobrir também as coisas, está em busca de compreender. E quando a gente entende, por exemplo, que a teologia ela se ocupa, né, da revelação especial de Deus, a teologia ela se ocupa do estudo das escrituras, né, e tudo, a gente precisa se lembrar e aplicar também essa ideia de que a ciência ela também está estudando uma revelação de Deus. A ciência ela está estudando a revelação geral, né, a natureza, que é uma forma que Deus se revelou a nós. E então o cientista, ao estudar a natureza, e principalmente o cientista cristão ao estudar a natureza, ele vai reconhecer ali atributos de Deus, ele vai reconhecer ali a presença de Deus de alguma forma, e a gente precisa ter essa compreensão, de que a ciência ela está buscando essas respostas, ela está buscando descobrir alguma coisa, e é legítimo que ela faça perguntas, mas ela precisa entender até que nível as perguntas são capazes de serem respondidas, e a gente precisa entender as respostas que nós estamos obtendo, como a gente consegue conciliar essas respostas da ciência com as respostas da nossa visão de mundo cristã. Então a gente tem que se lembrar disso, isso é muito bom. Muito bom. É uma questão, só para entender melhor essa questão do cientificismo, é ele quem faz esse... Vocês já falaram isso, mas só para reforçar. Ele quem faz esse embate, né, com a questão da fé. Quem é adepto ao cientificismo é quem faz esse embate entre fé e religião. Porque, normalmente, quando a gente estuda sobre essa questão, nós como cristãos, a gente aprende, por exemplo, que um dos limites que a gente vê na questão da ciência é que ela busca estudar algumas questões relacionadas à origem, mas não consegue responder como tudo foi criado. E aí esse cientificismo é quem cria esse bloqueio justamente de, nesse limite da ciência, reconhecer que Deus é o Criador, por exemplo, né? É um exemplo que eu estou trazendo. Sim, eu imagino que sim. E, de fato, quando a gente trata, né, desse conflito, e muitas vezes a gente fala desse conflito entre ciência e religião, a gente precisa perceber, às vezes, que o conflito não é, de fato, entre a ciência e a religião, mas ele é entre o cientificismo e a religião. Justamente porque a religião oferece algumas respostas sobre questões de significado, de origens, né, e tal. E o cientificismo, ele acaba querendo oferecer essas respostas também, no lugar da religião, e aí ele acaba se tornando uma religião. Então, quando existe algum conflito, o conflito geralmente é entre cientificismo e religião, e não entre ciência e religião. E aí, você falando sobre isso, eu estava pensando aqui numa coisa que também é importante da gente ter em mente quando a gente pensa no cientificismo. E nessa tentativa de dar uma resposta para todas as coisas
no lugar da religião, ou de suprimir a religião. E o Davi falou alguma coisa aí sobre a questão histórica, né, sobre de onde vem isso. Se a gente olha para trás, a gente percebe que esse movimento cientificista, ele surge justamente por uma crise de autoridade que surge na sociedade. Isso vem lá do século XIX, talvez, e talvez um pouco antes, mas no século XIX que essa coisa acontece de forma mais explícita. Tem a ver com as filosofias vigentes na época, né, tem a ver com o iluminismo, o racionalismo exagerado do iluminismo, tem a ver com o positivismo, que é um movimento filosófico também que colocava a ciência como o último estágio da compreensão das coisas, e tem a ver com a elevação do cientista como uma categoria profissional exclusiva. Não existia cientista antes. É legal isso, pensar que todos os caras que estudavam a natureza antes do século XIX, eles eram naturalistas, eles eram especialistas em uma outra coisa, mas não existia essa categoria social que se chama cientista. E isso surge mais explicitamente no século XIX. E o que acontece? Essa categoria ela começa a querer obter status na sociedade, né? Presença na sociedade, ter uma voz. O cientista, não existia a figura do cientista como um cara que tinha voz, que tinha poder. Ele era um cara que dependia de dinheiro de benfeitores, que doavam dinheiro para o cara poder gastar o dia dele olhando coisas na natureza. E é por isso que a partir do século XIX a ciência tem um desenvolvimento tão grande. E tantas pessoas se envolvem com ciência, a partir do século XX, principalmente, a gente tem essa explosão de conhecimento. Porque a profissão ciência passa a ser algo que existe na sociedade. E aí começa um embate de frente dos cientistas, né, com uma categoria que dominava muito a sociedade na época, que era a categoria religiosa, que era quem dava as cartas, quem ditava muito da questão do conhecimento. E aí existe essa ascensão dos cientistas como uma classe social buscando status e buscando relevância, e há uma crise de autoridade justamente por causa disso. E essa crise persiste até hoje. Quando a gente vê cientistas sendo muito beligerantes, cientistas indo na mídia de forma muito arrogante, é uma briga por status, uma briga por relevância. E o cientificismo ele acaba bebendo aí dessa fonte e funcionando por isso, porque existe uma crise aí instalada. E quem que vai vencer essa crise? São os religiosos que vão ter predominância na sociedade? São os cientistas que vão ter voz na sociedade? Quem que vai ter essa autoridade? Então a gente está nesse momento, a gente vive isso. E, na verdade, se a gente for parar a pensar, uma guerra aí, entre aspas, que já dura mais de século, né? E está longe de acabar. Mas a gente, como cristãos, nós temos um papel de mudar esse cenário, né? De evitar que essas guerras se instalem. A próxima pergunta que eu vou fazer é até em relação a isso, né? É sobre essa relação do cristão na ciência. Como é ser cristão na ciência? Porque parece que a religião ela não lida muito bem com as dúvidas, embora as dúvidas nunca fossem problemas para Jesus, pessoas com dúvidas nunca fossem problema para Jesus, e a dúvida, né, o questionamento é uma coisa que faz parte do cientista. Exatamente. Não, foi muito legal você ter falado sobre essa questão da dúvida, porque eu estava pensando sobre isso à tarde aqui, sobre o que a gente ia conversar, e me veio isso na mente, né? A questão, de fato, como que o cientista lida com a dúvida e como que o religioso lida com a dúvida. E a dúvida, ela deve ser, de fato, uma coisa que existe e que é administrada numa quantidade correta, né? Assim, a gente precisa administrar a nossa dúvida, mas a gente não pode negá-la. A gente precisa reconhecer que tanto para a ciência ser desenvolvida quanto para a fé religiosa ser desenvolvida, ela precisa se permitir ter dúvidas, porque é a partir da dúvida que a gente cresce. É a partir da dúvida que a gente vai atrás e a gente não vai ficar talvez nesse ceticismo muito grande de duvidar de tudo, mas também a gente não vai ficar naquela visão de que nada vale a pena e um negativismo muito grande. Uma dúvida na dose certa, ela é muito saudável. Ela que vai abrir espaço para que a gente adquira conhecimento, ela que vai abrir espaço para que a própria crença que nós temos se reforce. Então, é como se a dúvida e a fé caminhassem juntas, né? A dúvida, ela pode sim fortalecer a nossa fé e não enfraquecer, desde que a gente entenda o lugar da dúvida para a caminhada cristã. E, de fato, o cristão ele precisa reconhecer que a gente está em busca de respostas. A gente não tem resposta para tudo.
A gente achar que um pastor vai ter respostas para tudo é um equívoco muito grande, né? Um pastor, ele é um irmão nosso, tem uma vocação, mas ele tá ali também buscando aprender e tá buscando cada vez mais caminhar junto a Deus. E o cientista também, ele tem suas dúvidas, mas a grande questão é, o cientista ele pode ser um cristão, ou o cristão pode ser um cientista. Então ele pode acabar somando as suas dúvidas aí nesses dois campos, e isso pode resultar em algo muito bom para o conhecimento de Deus, para o próprio conhecimento de Deus. Essa busca por responder a questões, né? Eu já vi, gente, pessoas em igreja, eu já ouvi de pastores que desestimulam você fazer perguntas, porque isso você está prejudicando a sua fé, ou pastores que cortam perguntas assim pela raiz porque não admitem que se façam questionamentos. A gente não pode ser assim. A gente busca entender, e ao entender, a gente entende que estamos fazendo isso para a glória de Deus, para entender como as coisas funcionam, para crescer a nossa fé. E ao entender as questões da natureza, né, agora voltando para a dúvida do cientista, à medida que o cientista faz perguntas e vai atrás de respostas, ele tem capacidade de conhecer cada vez mais do mundo que Deus criou. E ao conhecer mais do mundo que Deus criou, ele consegue glorificar mais ao Deus que criou essas coisas. Então, na verdade, a ciência deveria ser uma atividade muito óbvia para um cientista. E, de fato, é muito bom a gente pensar nisso, que a ciência moderna, ela surgiu num contexto cristão, reformado, cristão protestante, lá na Europa, século XVI, XVII. O contexto cultural, sociocultural, onde a ciência surgiu, foi exatamente um contexto cristão. Ou seja, isso deveria despertar um alarme na gente e pensar, opa, pera lá, ciência e cristianismo tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque nós estamos, de fato, buscando respostas, buscando conhecer o que Deus criou, e ao fazer isso, nós estamos seguindo o mandato de Deus para nós, né? De cuidar da criação, de conhecê-la, e de cuidar do nosso próximo, de entender como nós podemos nos relacionar melhor e como que nós podemos resolver problemas, como nós podemos servir aos outros, servir à sociedade. Tudo isso é aprimorado com o conhecimento científico. Então deveria ser, de fato, um engajamento cristão muito maior. Enfim, além disso, a gente precisa entender que, ao fazer ciência, o cristão está contribuindo para o que a gente às vezes chama desse processo redentivo da natureza, da sociedade, do universo como um todo, né? A gente está trabalhando com Cristo, em Cristo e com Cristo, buscando essa redenção, né? Essa redenção da criação. Então a gente tem essa capacidade de transformar as coisas para melhor, de mudar as coisas para melhor. E, na verdade, a gente tem essa capacidade e a gente tem essa responsabilidade, como cristãos, de transformar o nosso entorno em lugares melhores, lugares onde a gente pode testemunhar de Cristo. Então a gente tem que buscar isso. E a ciência é um dos meios que a gente busca isso. Eu lembrei de uma máxima que eu já ouvi. Um pouco de ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima de Deus. Eu lembrei disso, amarrando as suas falas aí. Eu achei muito legal. Exatamente. Isso daí é o final onde todo TCC, todo mestrado tem isso, né? Você vai jogar lá e toda frase aparece esse tipo de coisa. O Thiago está errado em uma coisa, porque tem pastor tipo o Guto. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto pro Guto e sempre sai resposta. Então o Guto ele sabe de tudo. Aí sim, cara, aí sim. Mas eu queria reafirmar essas coisas que o Thiago falou, até porque não tem como caminhar sem dúvida, né? Se você não tem dúvida sobre alguma coisa, você tá pensando um pouco. Se você começar a pensar um pouco mais, você vai surgir algumas dúvidas. E eu acho que na fé, cara, a fé ela é exatamente isso, não é ausência de dúvida, sabe? Esse discurso de ausência de dúvida joga muito naquele mistério de Deus, né? Que se encobre as coisas, e são coisas que não é que não tem nem resposta, são coisas que você não quer pensar, que você não quer questionar. E eu acho que isso nunca partiu do Evangelho de Jesus, sabe? Eu acho que o Evangelho de Jesus nos ensina a lidar com a dúvida. Porque dúvida é aquele tipo de coisa que você não escolhe se tem ou não, sabe? É tipo aqueles filmes bobos, quando você gosta de alguém, aí aparece. Não é o tipo de coisa que você escolhe ter ou não ter. É o tipo de coisa que você escolhe que você faz com aquilo, sabe? É o tipo de coisa que você escolhe que você faz. E eu acho que essa questão aproxima as duas, tanto a fé quanto a religião, nos ensinar como fazer isso. Será, Thiago, que dá pra gente jogar isso como uma virtude? Eu tava vendo esses trabalhos da ABC2 sobre virtude e ela trabalhava muito em cima dessa coisa de que virtude é algo que a gente aprende, né? Não é algo que a gente nasce sabendo. Sim, cara, sim. A questão da virtude é fundamental pra gente pensar em como nós vivemos, né, de forma geral, e como nós podemos aplicar isso no fazer ciência, né? Na ciência como
uma atividade humana e uma atividade que cristãos vão trabalhar. E, como você disse, né, as virtudes são algo que a gente cultiva ao longo da vida. É você ter uma intenção de buscar desenvolver um caráter que, de fato, é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo. Então, você cultivar virtudes ao longo da vida, ao longo do seu trabalho, é algo que não termina nunca, é algo que você está sempre fazendo, sempre buscando, e aí vai chegar aquele momento, às vezes, você pode passar anos sempre se comportando de uma forma, buscando um comportamento virtuoso, e às vezes chega um momento na sua vida específico, assim, que você tem que tomar uma decisão muito séria, que você tem que dar um posicionamento, e aí o fato de você ter cultivado essas virtudes faz com que essas decisões, ou esse comportamento, ou essa posição que você toma, ela se torna natural, ela flui, porque você está cultivando a mente de Cristo em você. E a gente tem várias virtudes, né, que podem ser. A gente tem o fruto do Espírito, que mostra algumas, né, dessas virtudes que podem ser cultivadas por nós. A humildade, eu acho que talvez se encaixe aí, a humildade em reconhecer que nós não sabemos, a humildade em reconhecer que nós somos finitos, nós somos criaturas de Deus, nós não somos Deus, nós somos criaturas, nós somos falhos, nós somos pecadores, então nós não conseguimos ver tudo, nós não conseguimos ter resposta para tudo, nós não enxergamos toda a complexidade dos fenômenos, né? E a gente tem que ter essa humildade, entender o nosso lugar e de saber que a gente vai sempre estar aprendendo mais, a gente sempre vai aprender com o outro, a gente vai entender que a gente está buscando a verdade e às vezes a verdade ela vai estar presente em lugares que a gente não espera. Às vezes um cientista ateu encontra algo e o que ele encontrou é a verdade, sabe? É algo que tem fundamento e tem respaldo científico, é um conhecimento, é uma verdade que ele descobriu e que ele ofereceu para a sociedade, para a humanidade, e nós precisamos reconhecer isso. E ao reconhecer isso, nós não estamos dando glória para o ateu, a gente está dando glória a Deus, porque a verdade é de Deus. Enfim, e existem várias outras virtudes, né? Mas deixa o Davi falar. Vai lá, Davi. Cara, gostei muito do que você falou. Normalmente, a gente sempre pensa em passar adiante as nossas respostas, né? E eu acho que, de certa forma, também é importante a gente passar adiante as nossas dúvidas. Principalmente nessa ideia que você falou de redenção, né? Porque a gente trabalha em torno dessa ideia de trabalhar junto com o reino de Deus, de trazer redenção para o mundo, de tornar o mundo melhor. Isso também é uma forma de adorar e glorificar a Deus. E uma das formas que a gente faz isso também instigando as pessoas que vêm depois de nós a ter as dúvidas corretas, sabe? E aí, os pastores de plantão, me perdoem se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acho que Jesus não se compromete em responder todas as nossas dúvidas durante as nossas vidas, sabe? Algumas dúvidas a gente leva adiante, e eu acho que algumas dúvidas a gente tem que passar adiante, assim como na ciência, para pessoas que vêm depois de nós continuar fomentando essas coisas e tentar achar uma resposta plausível, sabe? Então, eu acho que além de passar respostas para as dúvidas, também é o nosso papel de passar dúvidas, e aí passar da forma certa. E aí, o Thiago, você estava falando dessa coisa, né? A gente conseguir aprender em lugares onde a gente não espera. Eu acho que o livro de Jonas, ele é o lugar perfeito para a gente conseguir visualizar esse tipo de coisa. Porque tem um profeta, que aí você pensa uma coisa boa, e o profeta é uma coisa ruim, e aí aparece figuras tipo marinheiro, tipo estrangeiro de Nínive, que são, na verdade, o pessoal que ensina Jonas, né? Aí você vai percebendo, o profeta erra e ele aprende com essas pessoas que a gente não acharia que ensinam para ele. E aí, no meio da universidade, eu tenho um professor que, assim, ele é sensacional, de verdade. Na área dele, ele é muito bom em nível nacional. Ele tem todo o meu respeito nesse ponto. Mas, assim, várias e várias vezes já peguei aula dele com umas piadas assim muito, muito toscas para cima dos cristãos, sabe? E aí eu lembro que eu já ouvi de outros amigos ateus da universidade que viraram para mim e falaram, até a gente que é ateu acha essas piadas aí, tipo, totalmente nada a ver, sabe? E aí eu acho que cabe a nós fazer essa separação, tipo, eu dou glória a Deus pela vida dele nesse quesito dele conseguir me ensinar coisas que eu não sei, e ele me abençoa muito no fazer história, mas essa outra parte da vida dele que é da zombaria, essa é a parte que eu tenho que orar, sabe? Então a minha oração, eu agradeço a Deus porque eu aprendi com pessoas sobre criações de Deus, né? E como glorificar a Deus pro meu trabalho, pro meu estudo,
e ao mesmo tempo eu peço a Deus que venha visitar essas pessoas que ainda não o conhecem, ou que o conhecem de ouvir dizer e tem uma ideia negativa dele, que fazem esse tipo de zombaria. Que eu acho que esse se aproxima da relação do cristão tanto com a dúvida, tanto também com as pessoas de ambos os lados, sabe? Tanto do fundamentalista religioso quanto do cientificismo. Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu só complementar uma coisa antes de voltar pro Guto ali, não sei se ele tá esperando pra falar. Mas você falou aí sobre essa ideia, né, de passar nossas dúvidas pra frente e aí outra pessoa no campo da ciência, né, outra pessoa vai procurar as respostas e tal. Isso é muito interessante porque o que tá por trás aí, o que tá em jogo, é uma compreensão que tem tudo a ver com a ideia do reino de Deus, né? Que é a ideia de comunidade. E a gente precisa entender que realmente nós não vamos dar conta de tudo, nós não temos condições para dar conta de tudo, de achar todas as respostas, porque não é para ser assim. O ser humano ele não é feito para ser esse suprassumo, esse cara que vai encontrar todas as coisas, todas as respostas e vai ser o grande nome. O ser humano é feito para comunidade, ele é feito para viver em comunidade. E uma das coisas mais bonitas, na verdade, que eu vejo na ciência é quando a ciência funciona bem como um empreendimento comunitário. Porque ela deve ser assim. E, na verdade, esse grande sucesso que nós temos hoje é porque cada vez mais a ciência tem funcionado como algo comunitário, algo que divide tarefas e que compartilha conhecimento. Por que a gente tem vacina para a Covid em menos de um ano? Porque a gente tem gente no mundo inteiro, em laboratórios com dezenas de pessoas, centenas de pessoas, trabalhando em cima da mesma coisa. A quantidade de trabalhos sobre coronavírus e tal que surgiram desde que a pandemia estourou é algo inigualável assim, na história da ciência. Ninguém nunca viu tanto conhecimento sobre uma coisa só surgindo num período tão curto de tempo. Então, a ideia é justamente essa, a gente ter essa comunidade se desenvolvendo e essa comunidade se corrigindo. E aí, mais uma vez, a questão da humildade e da honestidade também, né, no trabalho. De que um corrija o outro, de que um ajude o outro a caminhar. Então, há muitos paralelos aí, muitas similaridades entre a vida cristã, entre a caminhada cristã e a caminhada de um cientista. Ele precisa disso, ele precisa reconhecer que não se faz ciência sozinho, não se publica um trabalho sozinho. Você precisa de outros para que a sua ciência para que a sua ciência cresça, você precisa de outros para caminhar junto. E talvez isso seja algo que a gente tem perdido, tem deixado de perceber. E eu vejo muitos cientistas aí querendo trabalhar sozinho, ou querendo... isso não acontece, é impossível que a gente tenha sucesso na ciência se você se isola. Eu tô aprendendo muito aqui nessa conversa com vocês. Só uma palhinha, é porque às vezes o processo de iniciação científica me lembra muito o discipulado, cara. Essa coisa de ter uma pessoa que tá com você e vai analisar os seus escritos, os seus passos, vai te orientar no caminho certo, sabe? E às vezes, quando eu tô lá na minha juventude, eu lembro do meu orientador e eu penso, cara, será que eu tô sendo um bom orientador para essa galera? Aí eu sempre faço esse paralelo. Sensacional, cara. Você escreve sobre isso aí, publica esse trem. Muito bom. Eu tô vendo só os paralelos surgindo da ciência com a fé, né? O Thiago falou aí desse serviço, né? Que a ciência ela traz aí no sentido de desenvolver mesmo, né? Coisas como no sentido da vacina que está sendo feito, né, em tempo recorde, toda a coisa da comunhão, né? E Davi falando do discipulado agora, né? E eu estava aqui refletindo numa coisa, né? O Thiago falou sobre essa humildade que o cientista precisa ter para entender que ele não sabe tudo. E eu fiquei pensando que essa característica também seria muito bem-vinda nesse cientista cristão que está ali investigando, que está ali pesquisando a revelação, né? A revelação nas coisas criadas, a revelação geral. Se esse cara ele fosse humilde o suficiente e tivesse disposto a dialogar com as pessoas, no sentido de chegar e falar, olha, conduzir as pessoas nessa investigação a ponto de falar, olha, isso aqui vem de Deus, de uma forma acadêmica, né?
mas a pessoa precisa ter humildade para fazer isso, né? E muitas vezes o que a gente vê é que o cara quer descobrir a verdade para usar ela como um porrete para bater na cabeça de alguém, né? E não de forma humilde para servir, para conduzir, né? E ter comunhão com outros. Cara, isso é muito engraçado. Porque o meu primeiro contato com a BC2 foi porque eu era aquele tipo de pessoa que eu sempre gostei muito desses debates, de como o mundo surgiu, etc. Então eu entrei mais no grupo aqui de estudo do Espírito Santo com a expectativa de, não, eu vou lá, a gente vai discutir isso, o pau vai quebrar, eu vou ter mais argumento, tô lendo alguns livros aí, papapá. E aí isso foi em final de 19, né? A primeira vez que a gente entrou no debate sobre criação do mundo foi esse ano. Então a gente passou 1 ano e pouco falando de coisas mais importantes que isso, sabe? E aí no final do ano passado, foi quando eu me toquei, eu pensei, cara, ainda bem que a gente começou esse debate só agora, porque teve coisas muito mais importantes durante esse 1 ano que amadureceram a minha visão entre a fé e a ciência, sabe? E aí, propor a ideia de aprender como um remédio para ensinar e não como um porrete para bater, faz mais sentido. Às vezes é mais fácil a ideia do porrete, porque você pensa nas respostas que o outro vai te dar, você pensa... Porque é mais rápido, né? Exato. Você pensa nas respostas que você vai dar para o outro, enfim. Agora, pensar num plano... Aprender pensando num plano de aula é mais demorado, é mais difícil. Tentar falar de uma forma que todo mundo entenda, procurando a paz e não o conflito, às vezes, né, até mais chato, né? A gente gosta um pouco da agressão, mas as virtudes cristãs aí vão treinando o nosso coração para a gente aprender sempre para ensinar, né? Eu ia falar, fora que eu tô aprendendo pra caramba, por isso que eu tô até quieta aqui, que é muito conhecimento, mas disso tudo que os meninos falaram, que eu realmente não sabia, pra mim, todos os cientistas se achavam semideus, né? De que todas as respostas eu tenho e que eu não preciso de religião, não preciso de Deus, enfim. E aí eu acho que é por isso que a gente tem, ou que se cultivou muito esse preconceito, né? De que o cientista é ateu, de que o cientista quer desafiar a Deus, de que se o meu filho vai fazer ciências, ele desviou, enfim. E aí vocês falando agora sobre da galera que quer vir com um porrete na mão, e que realmente existe, né? É mais fácil a gente ver pessoas indo por esse caminho do que pelo caminho da humildade, como vocês estão falando. Acho que é por isso que se criou no imaginário cristão esse surto de que o cientista ele está contra nós. Mas aqui eu já aprendi que o cientista trabalha com a gente, né? Ele trabalha para revelar ainda mais a glória de Deus. E a gente que é cristão, a gente já entende essa glória de Deus. A gente tem que render glória a Deus a cada descoberta científica, porque revela um pedacinho de Deus para a gente, revela mais um pouco de Deus no plano maravilhoso da criação do homem, da criação do mundo, do universo. Então, a vacina que chegou agora, glória a Deus, porque hoje em dia a gente não precisa demorar 100 anos para uma vacina existir. Imagina se a vacina do coronavírus viesse daqui 100 anos, não ia ter um para contar a história mais. O cientista conseguiu, tá aqui a vacina. Em quem vai dar? Em mim mesmo, porque só sobrou eu. Cara, glória a Deus, que a gente tem cabeça pensante agora, porque isso é Deus, ciência é Deus, aleluia. Eu tô assim, maravilhada. Glória a Deus, glória a Deus. E você falou uma coisa aí, Léia, interessante, de que a gente acha que todo cientista é essa pessoa arrogante, né, e que sai gritando, querendo impor a sua posição. Mas é porque isso, da mesma forma que também na igreja e no meio cristão tem algo assim, esses caras, eles são uma minoria barulhenta. A gente precisa entender que geralmente isso se refere a uma minoria barulhenta. Existe uma minoria barulhenta. Mas eles não representam o grupo grande, né? Eles acham que representam, mas não representam. Porque o cientista mesmo, ele não tem tempo para ficar indo na televisão ou para ficar dando entrevista, falando abobrinha, ou para ficar criando
picuinha com os outros. O cientista mesmo está preocupado em preencher os relatórios dele, que ele precisa de financiamento para a pesquisa dele, e ele não tem tempo mesmo. Ele tem aula para dar, ele tem projeto para dar conta, ele tem orientados, e, enfim, ele não consegue, ele não precisa ficar se desdobrando, sabe, para poder achar aí um espaço dele. Então, existem alguns barulhentos. E, da mesma forma, dentro do seio da igreja, existem alguns que compram o que esses caras gritam. E aí gritam do outro lado. Mas também não são todos. Por quê? A gente na igreja, a gente não está querendo ficar arrumando briga com os outros, nem está querendo bater o porrete também. Existem esses caras, mas eles também são minoria barulhenta. A gente está querendo conviver em paz com a galera e comer comida boa no final do domingo e ir para o retiro. Sabe? Então a gente precisa lembrar isso, que existe o crente normal e existe o cientista normal. E geralmente esses são maioria. Sabe? Não é esses caras que arrumam confusão. E a gente precisa mostrar para a sociedade que, de fato, a gente é diferente. A gente busca algo, a gente busca relacionar essas coisas de uma forma. Acho que isso tem a ver com a próxima pergunta aí que estava na nossa pauta, né? Desses modelos aí de interação entre ciência e religião. Não sei se vocês querem falar alguma coisa antes disso, mas depois a gente pode entrar nisso aí. Fala aí, Davi, depois a gente entra na última pergunta. Não, eu queria falar que o que mais me irrita, tanto de um lado quanto do outro, não é nem os malucos que levantam a bola, mas é a galera que compra a ideia e chuta a bola, sabe? A galera da igreja que compra esse discurso maluco e tenta vender essa narrativa para dentro da igreja. O que me irrita é um trabalho honesto de tentar ver o que realmente a galera pensa, combateria esse problema melhor do que essas respostas malucas para responder teoria maluca que não existe. E aí, a mesma coisa do outro lado. Porque existe também muita interpretação maluca que é feita da Bíblia, e aí joga para fora de qualquer jeito, então, e aí a galera de fora compra achando que é certo, e aí produz a mesma algazarra que a gente faz aqui dentro de uma forma diferente. Quando você analisa a coisa de uma forma correta, e aí eu acho que um trabalho sério, uma crítica séria, precisa analisar o que está sendo o que vai criticar, você tem uma compreensão melhor, e aí você consegue, de fato, criticar o que merece ser criticado. Ao invés de você abraçar um discurso doido e tentar combater ele com mais discurso doido, você percebe logo de cara, ele é um discurso maluco, não tem fundamento, não tem necessidade de a gente fazer isso tudo, já tem respostas sendo produzidas para isso, é melhor eu abraçar essas respostas, propor o diálogo, e aí a gente vai formando uma comunidade mais sensata. Tanto para a igreja, que é algo que para mim devia ser óbvio, né, pela ideia do reino de Jesus, tanto para as pessoas de fora da igreja que também deveriam pensar um pouco mais dessa maneira. Muito massa. Agora, o Tiago, eu queria que você falasse para a gente sobre esses principais modelos de interação entre a religião e a ciência. Legal, cara. Isso aí dá para falar mais a noite inteira sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar passar um pouco dessa ideia aí. Justamente porque a gente entende que a ciência e a religião são, como a gente viu lá, quando eu comentei ali para trás, né, o James Smith ele fala sobre essa ideia de nivelar o jogo, né, tipo, colocar a ciência e a religião como empreendimentos humanos, como buscas por respostas aí da nossa perspectiva, né? E, enfim, de fato, a religião, a nossa religião, no caso, ela conta com a revelação de Deus e tal, mas é a nossa busca, né? Por algumas respostas e respostas de âmbitos diferentes. E como a gente viu algumas coisas aí sobre o cientificismo, a gente tem essa ideia de que parece haver um conflito, e muitas vezes acontece, de fato, conflitos, e eu até falei que, quando tem conflito, esse conflito geralmente está entre o cientificismo e a religião, e não entre a ciência e a religião, porque a ciência e a religião não precisam estar em conflito. Mas, de fato, a gente vê conflitos surgindo, né? A gente vê muitas brigas aí entre esses dois campos da realidade, ou do conhecimento da realidade. Então, existem formas diferentes de interação entre um campo e outro. O conflito é uma das formas mais óbvias, né, que a gente está falando. É a forma que a mídia gosta de tratar do tema. É a forma que a gente vê quando a gente pergunta, e aí, como é que fé e ciência se relacionam, se interagem? Conflito, elas estão em conflito, um conflito irreconciliável, um conflito que não tem solução, e vai ser assim até o fim dos tempos. Ciência e religião vão estar sempre falando de coisas diferentes e elas não se entendem, elas são inimigas. A gente vê muito por aí isso sendo falado.
a gente vê manchetes nas capas das revistas, a gente vê reportagem sobre isso, a gente vê cientistas ateus que têm essa posição mais bem cientificista, né, que rejeitam qualquer visão sobre Deus e qualquer visão sobre a religião. Na verdade, tem cientistas como Richard Dawkins, que é conhecido de muitos, que quer a total eliminação da religião da sociedade, não importa que religião seja. Ele não ataca apenas a religião cristã, ele ataca qualquer instituição religiosa possível. Ele é um cara, é um movimento neo-ateísta, né, que é totalmente contra qualquer religião, contra Deus, e para ele existe esse conflito aí que não dá para a gente chegar no consenso, não dá para a gente falar que ciência e religião são amigas de alguma forma, são inimigas para ele. Mas isso também acontece dentro da igreja de algumas formas. Existem alguns cristãos, alguns defensores de certas linhas que colocam a ciência também como inimiga da religião, como se a ciência estivesse buscando coisas contra a Bíblia, contra Deus, como se toda a ciência que a gente fez nos últimos 200 anos fosse uma ciência equivocada e precisa ser descartada. Então, ou seja, esse conflito não é alimentado só pelos neo-ateus que querem a eliminação da religião. Esse conflito também é colocado por cristãos, geralmente movimentos mais fundamentalistas, que têm uma visão muito específica sobre a leitura das escrituras e sobre a forma como enxerga a ciência. E geralmente acontece isso mesmo, uma rejeição da ciência. Isso é problemático. E, na verdade, se você parar para pensar, os dois lados, tanto o que eu falei do cientificismo quanto o religioso, eles se abraçam, né? Porque eles fazem o mesmo desserviço para a fé e para a ciência. Eles estão fazendo o mesmo trabalho. Eles estão caminhando juntos sem perceber. E, enfim, o conflito é um problema. Ele existe de alguma forma, mas ele pode ser superado, sim. Ele não precisa ser alimentado. E existem outras formas de interação. Outra delas é uma forma que a gente costuma ver muito. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz biologia, né? Quando eu entrei na faculdade, muita gente me alertou sobre essa ideia do conflito. Que eu era crente, eu ia ter muitos conflitos com a questão da evolução e tal. Isso aí dá pano para manga, né, falar sobre esse assunto. Mas, quando eu entrei na faculdade de biologia, eu não vi muito conflito. O que eu vi foi essa outra forma de interação, que é uma forma que a gente chama de independência. Ciência e religião são empreendimentos que podem ser considerados e que não precisam interferir um no outro. Eles são independentes, cada um caminha o seu lado, cada um nem precisa olhar na cara do outro. E aí gera uma separação que a gente conhece muito, né, daquela pessoa que durante a semana está trabalhando e não mistura a sua fé com o seu trabalho, e o cientista não mistura a sua ciência com a sua fé, e no fim de semana ele pode ser um cristão, ele vai para a igreja, ele tira o jaleco do laboratório, vai para a igreja com sua roupa de igreja, o seu uniforme de igreja, né, e pronto, é assim que funciona. Então você não mistura uma coisa com a outra. E eu vi muito disso na faculdade, eu vi muito dessa posição como se todo mundo fosse ok. Tipo, beleza, você é crente? Você é cristão? Ninguém nunca teve problema comigo no fato de eu ser cristão. Mas muitos não conseguiam disfarçar essa ideia de que, tudo bem, você pode ser cristão, mas a sua fé, ela deve ser lá para a sua vida privada e para o domingo. Aqui na faculdade, na universidade, no laboratório ou em qualquer outro tipo de carreira científica ou profissional que você esteja fazendo, não precisa de você trazer sua fé, ela fica do lado de fora. E aí uma coisa interfere na outra. Isso é muito fácil, né? Muito fácil porque te facilita a vida. Você caminha sem entrar em conflito nenhum, porque eles nem se aproximam, né, para ter um conflito. Mas aí com o tempo você começa a perceber, e com o tempo de caminhada cristã você começa a perceber, se você adota essa visão, você começa a perceber que é meio impossível você separar a sua fé das outras coisas, porque a sua vida é uma só. A nossa vida é integral, ela deve ser integral, a gente não pode viver uma vida dupla. E você não tem como deixar a sua fé do lado de fora do laboratório. E quanto mais você caminha na fé, e quanto mais a sua caminhada de discipulado faz sentido, mais você entende isso, que você não tem como, é impossível você deixar a sua fé. E quanto mais você entende que a fé e a ciência, elas podem conversar, e na verdade elas devem conversar porque você não consegue separá-las, você entende que uma pode contribuir com a outra. Uma pode oferecer subsídios para que a outra tenha uma melhoria na sua condição, né? A outra encontre respostas até melhores. A própria ciência, ela pode ser benéfica para a fé, por exemplo, quando a ciência compreende algum fundamento científico, algum fenômeno,
E aí, algo que às vezes na fé é mera superstição, a gente perde isso. A gente fala, pera lá, isso aqui eu estou usando a minha fé, mas isso aqui não está certo. Isso aqui é uma superstição. Olha, a ciência está explicando que isso aqui não cabe. E aí, isso serve até para purificar a nossa fé de apetrechos que a gente usa ali que são problemáticos. E da mesma forma, assim, a fé pode contribuir com a ciência, mostrando, né, até que ponto a ciência pode ir, até que ponto a ciência pode encontrar respostas, e como que a ciência pode interpretar certas respostas, ou como que a ciência pode buscar instrução ou inspiração na religião para buscar respostas melhores e interpretar melhor certos fundamentos. E é por isso que a gente precisa mudar dessa visão aí do conflito ou da independência para o que a gente já falou bastante, o Davi falou bastante, que é a ideia do diálogo. E aí agora eu posso fazer até um jabá aqui da ABC2, né? Para quem não conhece a ABC2, a gente já falou desde o começo, né? A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Essa associação, ela existe no Brasil há uns 5 anos que a gente foi fundado. Essa associação foi criada com esse intuito de criar um ambiente de diálogo entre fé e ciência, entendendo que elas podem contribuir uma com a outra e entendendo que nós, como cristãos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que os cientistas têm a dizer. A gente precisa ter honestidade de reconhecer que certos fundamentos que a ciência apresenta, certas questões, elas precisam ser consideradas. A gente não pode simplesmente renegar e eliminar isso porque ela não bate com a minha fé. Eu preciso reavaliar, às vezes, algumas coisas que eu estou pensando, eu preciso... e para isso eu preciso ouvir. Eu preciso colocar as cartas na mesa, entender o que está se passando, quais que são os quesitos teóricos aqui sobre isso, para avaliar e avaliar com rigor essas questões. Então a ABC2 está aí funcionando dessa forma, criando esse ambiente, essas arenas de debate, esse ambiente saudável, e um ambiente saudável só é construído com virtudes, né, que são cultivadas ali. E a gente tem o nosso grupo aqui no Espírito Santo, a gente tem, como o Davi falou, a gente começou lá no finalzinho de 2019, início de 2020 a gente estava já funcionando. Na verdade, em 2019 a gente já estava funcionando. E aí entrou a pandemia, a gente tem feito nossos encontros mensais, a gente tem feito encontros online, a gente tem falado sobre muitos temas, porque todo tema científico é relevante. É importante a gente tratar e pensar em relação à fé, como que a gente pode tratar essas questões, né? E, enfim, quem tiver interesse aí nesse tema do diálogo, a ABC2 está aberta para você, para quem tiver querendo entender um pouco mais, né? Aos poucos a gente vai caminhando nisso. E o diálogo é algo que a gente constrói sempre, continuamente a gente está construindo, aprendendo, porque a gente vai errar. Não é o caminho mais fácil, é um caminho longo, mas é muito frutífero, é muito prazeroso. Não, muito bom. Davi, fala aí, Davi. Não, eu tenho uma analogia que a primeira vez que eu ouvi, acho que foi o Thiago falando na minha primeira reunião da ABC2 em 2019, né? Eita, cara, nem eu lembro. A famosa da chaleira, do bully. Aí, sim, legal. É o seguinte, imagina, Guto, que eu vou na sua casa tomar aquele café que você tá me devendo, você prometeu um tempão já. Aí... eu tô lá e eu pergunto, Guto, por que a chaleira ela tá pitando? Aí o Guto pode falar, cara, tá pitando porque tá saindo um gás, uma faísca, pega fogo, aí tem todos esses processos físicos que fazem água evaporar e papapá. E o Guto tá certo, porque de fato esses são os motivos de ela tá pitando. Mas o Guto pode virar pra mim e falar, não, cara, tá pitando porque eu sei que você gosta de café, eu gosto também, você tá aqui, e aí eu queria beber um café com você. Então, as duas formas estão certas, sabe? E aí a gente acredita que a palavra de Deus, ela nos mostra o sentido pelo qual Deus faz o mundo, pelo qual Deus cria o mundo, pelo qual ele se manifesta até nós, pelo qual a razão da qual ele quer estar com a gente, pelas qual ele faz as coisas e por aí vai. E a ciência, ela busca, de certa forma, descrever alguns processos, sabe? E aí faz parte da nossa maturidade, não só como pessoa, mas também como estudante de ciência e de teologia, saber até que ponto a Bíblia está falando tal coisa, e o que ela quer falar, e o que a ciência está falando, e o que ela quer falar. E aí, eu acho que a gente sempre tem que levar essa coisa em mente. Deus pode fazer tudo? Pode, mas o que ele fez, sabe? Tem uma diferença entre o que ele pode fazer e o que ele faz.
tem uma diferença entre o que ele pode fazer e o que ele quer fazer. Tem uma diferença no que ele pode falar e no que ele fala, sabe? E eu acho que é sempre bom a gente levar isso em conta, que Deus não faz o que eu quero, né? E nem faz o que eu acho que ele quer fazer. Ele faz o que ele quer. É diferente, né? Eu gosto muito de pensar naquele final de Nárnia, quando a Lúcia pergunta pro Túminus se o Aslan ia ficar ou não, né? E ela tem esse desejo de prender o Aslan junto com ela. Aí o Túminus fala, não, ele é um leão, ele não é um animal doméstico, ele é um animal selvagem, ele faz o que ele quer, ele é livre, né? Eu gosto sempre de pensar nessa ideia. Jesus não é um cachorro que a gente amarra na coleira, num pedaço de ferro, e ele fica ali rondando até onde a gente quer que ele vai, sabe? Jesus é um leão. Se a gente tenta botar uma coleira em Jesus, ele morde nosso braço. Sempre tem que ter essa ideia em mente. O que a gente acha que Deus fala, não é necessariamente que Deus fala. A gente tem que começar a procurar saber o que Deus quer falar. Qual que era a ideia naquela época, qual que era a ideia naquele contexto, qual que é o propósito da fala, qual que é o propósito também do estudo científico, e por aí vai. Eu acho que a partir daí a gente vai buscando um diálogo. Uma coisa não conflita com a outra, só falam coisas diferentes. Por quê? Porque o propósito delas eram diferentes, e só por isso. Muito bom, gente, essa conversa. A gente aprende muita coisa e vê que é bacana que a gente não está sozinho no meio de toda essa dúvida, no meio de toda essa produção, porque o que a gente vê às vezes na televisão e os exemplos que acabam saindo, saltando, são ruins, né? E é muito legal ter uma conversa equilibrada, assim. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, Thiago, viu, Davi? Obrigado por estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Amém, E eu queria que, Thiago, você começou falando da ABC2 aí, como é que faz para encontrar a ABC2 aqui no Espírito Santo, nas internets, nas redes sociais e Brasil afora? Então, cara, a gente tem o nosso site, e o site reúne tudo que nós produzimos, né? A gente tem trabalhado em muitas frentes, assim. A gente tem trazido conteúdo traduzido de artigos sobre esses temas de fé e ciência. A gente trabalhou com uma série de livros que foram traduzidos, publicados pela editora Ultimato. São 12 livros que foram publicados, essa série aí que o Davi está mostrando, mas vocês não vão ver porque é só áudio aqui. A gente tem uma nova série que está em andamento agora, com a editora Thomas Nelson. A Thomas Nelson Brasil está editando uma nova série, então novos livros de alto nível, o que tem de melhor no mundo sobre fé e ciência de várias áreas, tanto da física quanto da biologia, quanto questões sobre interpretação bíblica, sobre teologia, como que a gente junta essas coisas, enfim. Então lá no site vocês encontram isso. Vocês encontram também o que a gente tem produzido de vídeos, de palestras, de séries, conferências que a gente tem feito, a gente tem sempre divulgado. E lá das diversas redes que nós temos, né? Todas as redes, desde o Instagram, Twitter, Facebook, o LinkedIn e o YouTube. A gente tem muito conteúdo no YouTube, com vídeos traduzidos, legendados, palestras nossas. A gente tem feito seminários com uma frequência, quase todo mês a gente tem um seminário de fé e ciência que a gente oferece para cidades aí no Brasil todo. E a gente tem talvez nossa principal frente de trabalho, que são os grupos de estudo. A gente tem grupos no Brasil todo. E uma das abas lá no site tem lá, grupos de estudo, como participar. E lá tem um endereço do WhatsApp da ABC2, você pode mandar um contato falando, olha, quero participar. E quiser participar do nosso grupo aqui, pode mandar também para lá, que a gente vai te direcionar e eu te adiciono no nosso grupo aqui. Então o nosso grupo já tem umas 80 pessoas, Davi, eu estava olhando lá. Falei, caramba, tem muita gente no Espírito Santo interessada nisso aí, a gente está juntando esse pessoal para criar esse grupo, né, que conhece esse tema, que gosta e que tem interesse de trabalhar esses temas sobre fé e ciência na sua vida, na universidade, na sua igreja, na sua classe de ABD, com os adolescentes, assim, formas muito diferentes e formas possíveis de tratar esse tema com várias frentes, né, para que a gente possa enriquecer a igreja, que a gente possa contribuir para o reino de Deus e que a gente possa, e principalmente, né, aqueles que estão trabalhando diretamente com ciência, possam entender a sua responsabilidade com a igreja, sua responsabilidade com o corpo de Cristo, de como que eles podem conciliar essas coisas e para poder prestar esse serviço. A gente tem percebido, na verdade, a ABC2 ela vem suprir essa lacuna também, porque a gente tinha muitos cientistas, às vezes, na igreja, cientistas cristãos, que não sabiam o que fazer
com a sua ciência dentro da igreja. Tipo aquela pessoa que acaba se desconectando porque não vê espaço, não encontra espaço e não sabe como comunicar questões científicas dentro da igreja. E como fazer essa ponte, né? A gente fala muito sobre isso. A ideia do diálogo é construir pontes, derrubar as barreiras que nós temos, que são muitas barreiras, e finalmente construir pontes. Começar a construir essas pontes para que a gente possa andar em cima delas, né? A gente constrói a ponte e a gente vai de um lado para o outro. A gente está na academia, a gente está na igreja, a gente faz esse contato, né? A gente transmite as informações e faz esse caminho explicando bem, explicando da melhor forma possível. E para isso a gente precisa conhecer cada vez mais. Então, como cristãos, nós temos uma responsabilidade com a verdade, nós temos uma responsabilidade com o estudo. Então, nós devemos ser o melhor cientista possível para a glória de Deus. Nós devemos buscar ser o melhor biólogo, o melhor físico para a glória de Deus. A gente deve buscar a melhor ciência que a gente pode encontrar. A gente deve ter respostas bem elaboradas. A gente precisa ir atrás de argumentos para a gente prestar esse serviço para o reino de Deus. É algo muito importante e que, graças a Deus, está sendo despertado agora no Brasil. E a gente tem aí, Brasil todo, quase todas as capitais, a gente tem trabalhos, grupos de estudo sendo desenvolvidos e crescendo nisso aí. Muito bom, muito bom. Davi, quer falar mais alguma coisa? Quer divulgar mais alguma coisa aí? Fique à vontade. Não, cara, eu acho que o Thiago, ele já falou bastante coisa. A ABC2 ela realmente tem essas várias frentes, sabe? O YouTube da ABC2 tem muita coisa mesmo. Então, se você se interessa lá, é um prato cheio. Eu comecei estudando o livro A Origem. Eu acho que talvez seria um bom começo para tentar ter uma ideia sobre isso. Sabe? É um tema até um pouco agradável. Quem é o autor desse livro, Davi? Rapaz, esse livro são 4 autores, né, Thiago? Porque cada capítulo é uma visão diferente da ideia do Gênesis. E aí o legal é exatamente isso. É a porta de entrada. Se você tiver interesse sobre questão de criacionismo, tipos diferentes de criacionismo, criação e evolução, esse livro aí é o que você precisa, sabe? É o livro que vai te dar uma porta de entrada sobre visões diferentes sobre esse tema, e cada visão no livro é apresentada por um autor diferente, que é talvez o maior especialista nessa visão que a gente tem no mundo, para poder ter uma autoridade sobre aquilo, que entende e que sabe apresentar, né, essas visões. Então a gente tem visões diferentes aí sobre essas questões de criação e evolução. Como o Davi falou, não é só esse tema que a gente tem sobre fé e ciência, né? Mas esse geralmente é o tema que mais desperta curiosidade. Olha aí, dá um episódio à parte isso aí, hein? Cara, eu acho... Esse livro é A Origem. Isso. Eu tenho uma outra indicação, e aí já seria para uma galera que, sei lá, tá um pouco mais... tá caminhando já um tempo na teologia, e tem um interesse aí um pouco mais teórico. Tem um livro chamado A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, do Alistair McGrath. Ele também faz parte da coleção da ABC2, que é o Ultimato. E ele é um livro, assim, mais teóricozinho, sabe? Se você está começando, não tem muito ideia de teologia, ou muita ideia de como fazer ciência, não sei se talvez seria o melhor começo, talvez. Mas ele é bem legal. Ele te dá bem essas ideias de que é uma teologia, do que é uma teologia científica, de como fazer ciência, essa ideia de como a ciência foi avançando. Na verdade, assim, o Alistair McGrath, o Thiago pode me corrigir se eu estiver enganado, mas o BC2 traduz bastante coisa dele, tá muito antenado. Eu acho que tudo ligado ao Alistair McGrath, assim, vale a pena ser consumido. Inclusive tem um livro do Alistair McGrath, que o título dele é Como Lidar com a Dúvida, sobre Deus e sobre você mesmo, da editora Ultimato também. É um livro fantástico, foi lançado há uns 10 anos atrás. É um livraço. Melhor que o Alistair McGrath, só o Guto. Ai, você tá querendo voltar mesmo aqui, né? Pode deixar, você vai voltar outras vezes, foi muito legal a sua participação. Ô, Thiago, você falou algumas vezes do livro do James Smith. Qual seria o título do livro, você lembra? Cara, eu não vou lembrar do título aqui agora. É um livro que não está traduzido ainda. É Cientificismo, a Nova Ortodoxia, algo assim. Mas é em inglês, é de uma editora inglesa, se não me engano. E aí, na verdade, não é um livro do James Smith. Ele tem um capítulo no livro, é um livro acadêmico, né, sobre filosofia da ciência. Não, entendi. Só passando para lembrar, a gente estava quase esquecendo, hein, Thiago? Tá tendo promoção da ABC2 agora. Então, se você tá assistindo esse podcast até, eu acho que dia
não lembro quando vai a promoção, se vai até o final desse mês, mas você tá vendo até o dia, talvez, 31 de julho de 2021, ainda dá tempo de comprar. Esse episódio vai ao ar no dia 26 de julho, né? Então, a promoção ainda vai estar rolando aí, se for mesmo até o dia 31. Gente, eu queria agradecer vocês, Thiago, muito obrigado, satisfação imensa ter você aqui com a gente. Davi, valeu mesmo, cara, brigadão por vocês terem investido esse tempo aqui com a gente, brigadão mesmo, viu? Valeu mesmo. É um prazer, cara, um prazer muito grande estar com vocês, fico feliz pelo convite, agradeço muito e estamos à disposição. É sempre um prazer falar sobre esses temas, eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês aí. Valeu mesmo. Valeu, galera, muito bom. É muito bom ouvir vocês, é muito bom participar também. Massa demais. Então, eu deixo meu abraço no seu coração e até a próxima. Eu deixo o meu, espero que vocês gostaram e até a próxima. Valeu, gente.